boa tarde, a paz do Senhor para todos que estão inscritos neste canal e os que não estão inscritos neste canal, amém? Hoje não estamos fazendo caminhada hoje viemos diretamente para o pé do monte, quase em cima, no pé do monte, estamos mais um pouco embaixo, mas daqui dá para ouvir os carros passando lá embaixo na BR. Mas graças a Deus estamos aqui, irmãos e irmãs, e até mesmo alguns inscritos que não seja crente, mas estão inscritos, amém? A paz do Senhor seja com todos, ou esteja com todos, amém? É tarde de muita felicidade hoje para minha pessoa estar aqui no monte. Quantos e quantos querem neste momento, neste exato momento, neste dia de hoje, estar no monte, mas não estão. E estamos aqui para a glória de Deus, amém? Se você pudesse, eu queria deixar uma palavra de Deus nessa tarde, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, se você tivesse uma Bíblia aí, ou se você estivesse com a Bíblia, ou se você tiver com a Bíblia aí, ou se estiver no seu alcance uma Bíblia, vá aí, corra aí, pegue ela. Vamos se alimentar nessa tarde, amém? O meu nome é pastor, meu nome é Marcos Trovão, mas por mim ter o chamado de pastor, eu sou chamado de Marcos Trovão. Aqui é onde eu moro e em toda a região aqui, amém? Se você puder aí, abrir aí. Eu estou sentindo de Deus para a gente começar logo com oração, amém? Não é? Pé do monte, né? Justo e eterno Deus, Pai amado querido, ó meu Pai Jeová, estamos aqui neste momento, Senhor, aqui no monte, para vir buscar a Tua palavra, para vir buscar o Teu alimento, para vir falar contigo, para vir confessar nossas falhas, nossos pecados, para que nós possamos obter perdão. Que o Senhor nos dê uma direção, Pai, nessa tarde. Muitas coisas andam acontecendo aí neste globo terra, na vida dos seres humanos, muita coisa errada, principalmente na vida dos crentes, principalmente neste carnaval. Foi para torar no meio neste carnaval. Muitos crentes se afastaram, muitos crentes caíram, pastores, presbíteros, diáconos, muita gente mesmo caíram, pastoras, diaconisas. Mas eu te agradeço, Senhor, por estar aqui hoje na tua presença. Obrigado, Senhor. E nos dá uma palavra nessa tarde, Pai. A palavra de Deus nessa tarde é Atos depois dos Evangelhos. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 31 ao 33. Do 31 ao 33. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31 até o versículo de número 33, que diz assim a palavra de Deus: Pedro e João perante o Sinédrio. Aí os versículos diz assim: é porque está ventilando, irmão, aqui. Irmãos, está ventilando um pouquinho, mas vamos fazer de tudo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo de número 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Versículo de número 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Irmãos, se eu tivesse que dar um tema, eu daria o avivamento que precisamos hoje. O avivamento que precisamos hoje, qual é? Ou que tipo de avivamento precisamos hoje? A palavra de Deus nos diz que o derramamento do Espírito Santo é um dos mais profundos e genuínos anseios do cristão sincero. É biblicamente embasado que não se conforma com uma vida cristã mediocre. Cristão que se interessa pelo crescimento do reino de Deus aqui na terra, deseja o avivamento, prega o avivamento, ora pelo avivamento. Pense você nisso. O verdadeiro crente de hoje, em pleno século XXI, ele tem que desejar o avivamento, ele tem que pregar o avivamento e ele tem que orar pelo um avivamento. Mas vamos embora. O que é avivamento? Ou avivamento é o quê? Avivamento é ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo, mais nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível. Avivamento é estimular, realçar. Dizem da pessoa animada, cheia de vigor e alegre em todo o tempo. Condições importantes para um avivamento genuíno hoje, em pleno século XXI, em ano de 2025. Condições importantes para um avivamento genuíno é, primeiro, desejo. Temos que desejar um avivamento. Não haverá avivamento sem que os que estão empenhados em buscá-lo ou desejem profundamente. É o que diz lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29 e versículo número 13.
O avivamento somente poderá se tornar realidade se houver vontade de participar de um despertamento espiritual. Como sabemos se uma pessoa tem vontade ou não? Através de suas atitudes. Segundo, obediência. Vemos aí muita desobediência para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus. Todo avivamento tem que passar pelo caminho da obediência. Se os discípulos não tivessem obedecido às ordens de Jesus de ficar em Jerusalém, lá no capítulo de número 24 e versículo de número 49 do Evangelho de Jesus, narrado segundo Lucas, fala isso. Não receberiam o batismo no Espírito Santo. Terceiro, autenticidade. Sabe o que é autenticidade? Palavra tremenda, né? Autenticidade é a imitação ou o desejo ou o desleixo, a imitação ou o desleixo de levar ao avivamento. O avivamento acontecerá como resultado da obediência a Cristo. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo do 14 a 16. E como fruto da revelação dada pelo Senhor à igreja, a alguém ou algum grupo, o Senhor sempre utilizará métodos novos para realizar um novo avivamento. 4. Buscar constantemente a presença de quem faz o avivamento. É o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Deus, ou o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Não seremos crentes avivados se não buscarmos o avivamento. Isso fala em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo 14. As mesmas pessoas que obedeceram a ordem de Jesus, em Lucas, capítulo 24, versículo 48, perseveraram unânimes em oração e súplica. Atitudes de quem tem o avivamento do Espírito Santo de Deus na vida. Atitudes primeiro, promover a paz. Ultimamente a gente não anda vendo paz nas igrejas, nas congregações. É muita dissensão. É um reino dividido, cada um por si, cada um buscando seu próprio trono, cada um buscando seus próprios interesses, cada um dizendo que foi eu que fiz. A igreja está desse tamanho, a igreja está cheia desse jeito, porque foi eu que fiz, com meus próprios méritos, ou com minhas próprias mãos. Nabucodonosor. Vão comer capim qualquer hora. Qualquer hora Jesus vai botar para comer capim. Para Jesus mostrar que ele é Deus. Segundo ponto. Cooperar na sua igreja, cooperar na nossa igreja, na onde nós congregamos. O crente avivado tem comunhão com os demais irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 18. O apóstolo Paulo falou muito isso em uma das suas cartas ou epístolas ao povo de Roma. Exerce
o ministério da reconciliação. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Exerce o ministério da reconciliação. Se tem intrigado, procura se falar. Mas não foi eu, foi ele, mas procura se falar. Mas não foi eu, foi ela, mas procura se falar. Segundo, coopera na sua igreja. É ajudar sem a pretensão de ser o primeiro. Sem tapinha nas costas. Sem reconhecimento. Foi o que o apóstolo Paulo falou ao povo de Gálatas, no capítulo de número 6 e versículo de número 9 a 10. Procurar ajudar sem querer ser reconhecido. Procurar ajudar sem querer tapinha nas costas. Procurar ajudar sem querer reconhecimento. É sério, meu filho. Vamos embora? Terceiro ponto. Aceita o outro como ele é. Aceita a outra como ela é. Temos de aprender a aceitar o nosso ou a nossa irmã ou irmão do jeito que ele ou ela é. Muitas vezes queremos que as pessoas estejam adequadas, eita glória, dentro do nosso padrão. Não é assim. Nem todo mundo pode carregar o ministério que você está carregando. Nem todo mundo pode carregar o peso que você está carregando na sua congregação, no seu chamado. Nós não podemos exigir que os nossos irmãos, as nossas irmãs, nos acompanhem. Isso nós vamos encontrar na primeira carta ou epístola de João, 1 João, capítulo 2, versículo 9 a 11. 4 elementos essenciais para se alcançar o avivamento que precisamos hoje. Primeiro, unanimidade. Sabe o que é unanimidade? Vamos ver agora na Bíblia o que é que significa. Unanimidade é: não acontecerá avivamento se não houver busca. Não acontecerá avivamento se não houver busca. Os crentes do ano de 2025, em pleno século 21, somente poderão alcançar o genuíno avivamento se perseverarem. Unanimemente em oração e súplica, assim como em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Se quisermos um avivamento, devemos nos unir em um mesmo objetivo e propósito. Se as igrejas do século 21, em pleno ano de 2025, quiserem um avivamento dentro da igreja, nos cultos, nas orações, nas doutrinas, nos aniversários, de comissão, de mocidade e assim vai, Tem que haver união. Objetivo e propósito. Para que é? Para que você quer o avivamento na sua igreja? Para quê? Tem que ter um objetivo e um propósito. Como fez a igreja primitiva? Segundo ponto, oração constante. E não parar de orar, só quando não estiver aguentando mais.
oração constante. O que é oração constante? Oração constante é dobrar os joelhos, inclinar o rosto e clamar a Deus. Quando alguém no Velho Testamento buscava uma resposta de Deus, rasgava suas vestes, vestia-se de panos de saco, cortava-se o cabelo e jogava cinza sobre a sua cabeça. Isso é o que diz lá em Josué. Livro de Josué, no Velho Testamento, capítulo de número 7 e versículo de número 6. Ou em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21 e versículo de número 27. Para nós cristãos ou crentes de 2025, isto é símbolo de humilhação e quebrantamento. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança é quem busca o avivamento deve persistir nessa busca. É o que ensina Colossenses capítulo 4 e versículo 2. É uma carta ou epístola de Paulo a Colossenses. Começar qualquer coisa é fácil. Começar qualquer coisa é fácil. Difícil é concluir o que começou. Aleluia! Oh, glória! Eita, como é tremenda a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meu Deus, ela é um alimento essencial para a alma do ser humano. Ele é como se fosse um poço d'água cavado, assim como uma veia d'água, numa reta assim. Vamos botar uma légua. Quem é do mato, quem é do sítio sabe o que é uma légua. Vamos botar aqui a palavra de Deus. Ela é um poço. Ela é um poço. E ela está num canto que é como se fosse assim um nível, um minador, uma veia de uma légua numa reta. Aonde você fizer um buraco naquela veia, do começo da pontinha até o final, vai dar água, cavando um poço. Mesma coisa é a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. É um manancial para a nossa alma. Ela nos repreende, ela nos bota de pé, ela nos derruba, ela nos bota no leito, ela nos tira do leito, ela nos leva à salvação, também ela nos leva à condenação. Tudo ela explica. Vai depender de cada um de nós. Ou seguir ou não seguir, ou obedecer ou não obedecer, ou céu ou inferno futuramente. Amém? Bora-se, bora! Deus está gostoso, ô glória! Te inscreve no canal, amém? Daqui a pouco nós encerra, vai em 23 minutos, vamos encerrar em 25, amém? Para nós continuarmos em outro vídeo, para não ficar longo, amém? Eita glória! Paremos em Colossenses. Quarto ponto. Mudança. Tem que haver mudança. Aceitou Jesus? Tem que haver mudança. Está na igreja? Tem que haver mudança. Tem que haver mudança na vida do crente após a conversão. Quando oramos como os irmãos da igreja primitiva, algo de extraordinário acontece. Mover é deslocar, é fazer alguém sair do lugar onde está. Isto verificamos claramente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 31. Eita glória! Amém? Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Isso foi só um comecinho. Esse é o primeiro vídeo.
eu vou fazer outro que é a continuação desse, amém? Para não ficar muito longo o vídeo, amém? Se inscreve no canal. Vamos fazer vários vídeos assim, amém? Porque estamos em outro canal. O outro canal foi excluído do YouTube por não aceitarmos muitas coisas. O cristão não pode se encoloiar ou se juntar com o pecado. Não pode estar encoloiado ou junto com o pecador, a não ser para trazer ele a Cristo. E não podemos se encoloiar com Satanás, aquela desgraça do inferno, aquela praga do inferno, nem tampouco com os demônios, nem tampouco com quem é usado por eles, nem tampouco comer os pratos que ele bota. O verdadeiro cristão, ele não pode de jeito nenhum aceitar. A Bíblia diz que tudo convém, tudo é lícito, tudo pode, mas nem tudo agrada a Deus. Amém? Fica na paz, te inscreve neste novo canal. Amém? E vamos fazer outro na continuação. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Te inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo. E vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Estamos no monte. Vamos aprendendo cada vez mais com o Espírito Santo de Deus. Porque em casa não dá para fazer esses vídeos. Porque chega pessoas direto. Chega pessoas na minha casa constantemente. Daí eu não posso fazer esses vídeos. Tenho que vir para um lugar apropriado. Aonde é? Para um crente que gosta de oração, que gosta de ouvir Deus falar. É o monte. Amém? Nem todo mundo tem coragem de vir para monte. Amém? Vamos embora? Eita glória!